Olá, vamos a mais uma reflexão. Estou animada, né, com as reflexões. Então, vamos falar de tomada de decisão. Muitas pessoas me procuram, me pedindo uma opinião, e eu procuro dar a opinião mais sensata possível, mais isenta possível, dentro do conceito de pensar com exatidão, mostrando os pontos positivos e negativos daquela minha opinião e, em especial, dizendo para a pessoa que ela tem que definir se ela aguenta efetivamente colocar em prática aquela opinião que eu estou a dar. A partir do momento que ela aceitar colocar em prática, a responsabilidade é dela. Essa tomada de decisão é dela. Eu posso ter sido um apoio à decisão. Eu posso ter dado informações, sugestões, feito perguntas que levassem a pessoa a ligar ali o processador para perceber o que ela quer colocar em prática ou não. Esse processo, esse trabalho eu fiz. Agora, a partir do momento que a pessoa toma aquela decisão é dela e a responsabilidade pelas consequências daquela decisão também é dela, ok? A minha responsabilidade fica apenas na minha capacidade de dar uma boa sugestão, bem elaborada, bem cautelosa. Essa é a minha responsabilidade. Okay? Muitas vezes eu até respondo que eu não conheço o suficiente daquela situação ou daquela pessoa para poder dar uma opinião válida, uma opinião boa, uma opinião eficaz. Eu sou sincera em dizer isto, não é? Ok? Agora, você me ouviu e disse, ok, tá aí, eu vou colocar em prática isso. Você não quis nem pensar se devia, se não devia, se consegue, se não consegue, ok? Então, a partir dali, vamos falar do livre-arbítrio, né? Todos nós somos livres para fazer escolha. Portanto, eu dou a minha opinião e você vai fazer a sua escolha, porque você pode ter ouvido a opinião de B, a opinião de C, a opinião de D, pode ter lido um livro, pode ter feito o que você quiser para ajudar você naquela tomada de decisão. Depois, você toma a sua decisão, você foi livre. Agora, as consequências da decisão são suas. O que eu vou assistindo as pessoas depois dizem, porque eu li isso no livro, coloquei em prática, não deu certo para mim. Ela, então, não avaliou corretamente aquela sugestão do livro, que aquilo é by the book, não é a medida, não é feito para aquela pessoa, são sugestões. Eu também, quando escrevo livro, eu também dou sugestões, apenas sugestões genéricas, e aí depois ela fica achando que a responsabilidade olha, não é dela, está fora dela. Não tá fora dela, está dentro dela, ok? E com relação a essas consequências, elas também devem ser mensuradas antes de você tomar a decisão. Eu geralmente tenho o cuidado de dizer para a pessoa, olha, atenção, que ao fazer isso pode ser que você tenha como resultado isso, aquilo outro, ok? Porque a cada ação corresponde a uma reação. Então eu tenho sempre esse cuidado de alertar. E não sou protecionista, portanto, eu não vou ficar ali passando a mãozinha naquela pessoa porque eu conheço, porque está pedindo minha opinião, então eu vou agradá-la. Não, às vezes eu dou uma opinião contrária ao que ela esperava. Ok? Por quê? Porque eu dou uma opinião isenta, né? Eu dou uma opinião para que ela possa efetivamente pensar e ver o que é melhor para ela colocar em prática, o que ela suporta. Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Isso aqui você pode resolver assim, assim ou assim. O que você suporta melhor, né? Porque senão você vai se violentar. E aí você tem um problema, vai ficar com dois, né? Então não pode ser assim. Efetivamente, você tem que ser a sua melhor amiga e fazer as coisas benéficas para você. Quando a gente toma uma decisão sem pensar muito e sem nos conhecer, e às vezes a gente compra a ideia da forma como ela foi colocada,
às vezes a gente não vai saber lidar com as consequências daquela tomada de decisão, ok? Portanto, se as consequências vão ser suas, e a vida é sua, e você é prioridade na sua vida, e isso é verdade verdadeira, não é? Então, cabe a você analisar bem antes de tomar uma decisão. Com a maturidade, a gente vai aprendendo, e com as tomadas de decisões anteriores, não é? A gente vai aprendendo a lidar também com essas situações e a tomar já algumas decisões sem precisar de opinião. Não é? Ok? Tem algumas pessoas que brincam comigo, que dizem assim, quando eu tenho assim, uma dúvida, eu pergunto se fosse a Ângela, o que ela diria, né? O que ela faria. Isso por conta dessa minha forma isenta de dizer as coisas, não é? Ok? Você usa o caminho que você quiser, mas o importante comece a crescer para você aprender a tomar boas decisões. E lembre-se, se você vai pedir a opinião do outro, ao decidir, aquela opinião é do outro, mas você pegou aquela ideia para você e colocou em prática. É sua. É totalmente sua, não é? Ok? Tá bom? Então tá, olha. Mais um beijinho para vocês, tá? Tchau.